Santos, Congo, hein? Eu estava exaltando aqui, Jonathan, o ICL, porque o ICL colocou o Congo na pauta da mídia progressista, que ninguém fala do Congo. Ninguém fala do Congo. Aí hoje, só na Voz Trabalhadora, Jonathan, a gente retransmite o ICL2, né? Que é no final de tarde aqui no Brasil. Só na Voz Trabalhadora está com 10 mil visualizações, tá, o programa. Lá no ICL já está com 200 mil visualizações esse programa e vai chegar a 1 milhão quase. Então eles realmente botaram o Congo na pauta. Agora o 247, o DCM, a TV Fórum, que eu adoro todos, mas estou fazendo uma crítica positiva aqui. Agora eles vão botar também na pauta. Porque o ICL puxa, o ICL é tipo a Rede Globo da mídia progressista, né? Eles puxam. E aí, Jonathan, tinha um cara aqui no começo do programa, eu anunciei que ia trazer essa entrevista do ICL, e o cara, o ICL é anti-Rússia. Pô, vamos elevar o debate, né, gente? Vamos elevar o debate, né? Sabe? E a vantagem, viu, camarada? Sabe o que é, Jonathan? Sabe o que é? Deixa eu falar para esse cara que lá no começo do programa ele falou isso, eu tenho certeza que ele está aqui ainda, porque ele adora ficar no programa. Esse cara, ele odeia a Voz Trabalhadora, mas ele está sempre aqui conosco. Todo programa, ele vem com vários perfis diferentes, Jonathan. E todo programa ele tenta alfinetar a Voz Trabalhadora, sabe? Ele tenta, de alguma forma, dizer que a Voz Trabalhadora é serviçal do imperialismo, eu acho, sabe? Porque todo programa vem uma tiradinha dessa, sabe, cara? Eu quero desafiar esse cara a achar um canal genuinamente socialista, que nem a Voz Trabalhadora, e que abra espaço para todos do campo da esquerda, sabe? Eu não consigo entender, cara. E o cara se diz de esquerda, cara. Esse cara tinha que ir lá assistir os canal bolsonarista, que lá ele ia adorar. Ele ia adorar, eu acho. É tipo o Aldo Rebelo. Tu sabe quem é o Aldo Rebelo, Jonathan? O Aldo Rebelo hoje foi defender os golpistas no STF, cara. Sabe? E tem gente aí que diz que é anti-imperialista, que acha o Aldo Rebelo legal, que acha ele um baita de um cara, que é um cara com boas ideias. O Aldo Rebelo é extrema-direitaço, gente. É extrema-direitaço o Aldo Rebelo, com papo furado de nacionalismo. É nacionalismo reacionário burguês o Aldo Rebelo. É nosso inimigo. Aldos Rebelos são nossos inimigos da classe trabalhadora, porque ele é reacionário. Ele é nacionalismo burguês reacionário. Tá? Isso é Aldo Rebelo, que estava lá defendendo os golpistas hoje no STF. Eu perco a paciência. Essa semana, viu, Portinho, eu vi uma entrevista dele falando sobre o agronegócio que eu tive que parar e sair, porque eu não aguentava mais ouvir as besteiras que ele estava falando sobre o agronegócio. Ele estava endeusando o agronegócio num nível, assim, chegava a ser... Eu não sei o que aconteceu com esse senhor, mas realmente estava difícil. Um cara que foi do PC do B, né, cara? Do nosso PC do B aí, cara. Né? Aí pulou pro PSB. Infelizmente a gente tem isso, né? Nos quadros, né, Portinho? Essas manchas aí. Hoje no programa o cara disse que é o renegado Aldo Rebelo, né? Fazendo uma alusão ao livro que o Lenin chama o Kautsky, né? De renegado Kautsky, né? É isso, né, cara? Então, assim, ó, teve um cara aqui que disse que, o anti-imperialista, que não tem reacionário nem fascista que é anti-imperialista. O Aldo Rebelo é um deles, cara, sabe? Diz que é anti-imperialista, mas é um baita de um reaça, um baita de um facho, sabe? Por favor, cara. E uma coisa que você falou importante, viu, Portinho? Essa questão, e eu até fazer um pouco de história aí para o contexto, né? E por que eu gosto muito da Voz Trabalhadora, justamente nesse contexto que você comentou, de que canal que une essas visões. Claro, existe um limite para você, né, abrir para essas visões diferentes dentro do campo de esquerda, mas que canal que abre, né, esse campo aí. Acho que a visão assim de tentar unificar a esquerda e não dividir é algo muito complexo e é uma coisa muito importante, porque aqui no Vietnã, e eu vou trazer esse contexto histórico, né? Aqui no Vietnã, antes da unificação do país, lá
quando o Ho Chi Minh, antes de Ho Chi Minh chegar, inclusive, tá? Nós já tínhamos vários países comunistas, vários partidos comunistas aqui no Vietnã, e nós tínhamos uma esquerda fragmentada que tentava lutar contra o imperialismo francês. Eles já estavam se movimentando aqui, mas nunca conseguiam. Os avanços que eles tentavam, que eles pleiteavam na luta contra o colonialismo francês, na independência do país, eram praticamente nulos. Eles tentavam fazer uma luta, mas não conseguiam ter o sucesso. E só foi quando o Ho Chi Minh conseguiu voltar da viagem que ele fez pelo mundo, né? Ele foi um dos fundadores do Partido Comunista Francês também, inclusive. Quando ele voltou aqui para o Vietnã e unificou essa esquerda em uma única frente, claro, existiam várias correntes diferentes, né? Mas ele conseguiu ali fazer uma conversa com o pessoal, né, e unificar em uma única frente ampla de esquerda comunista dentro de um único partido. Foi aí sim que eles conseguiram começar a ter uma organização e conseguiram aí libertar o norte de uma forma avassaladora depois dessa organização. Isso mostra o potencial que nós temos, mas a desorganização e o caos, às vezes eu principalmente entendo que isso é até mesmo financiado pelo próprio imperialismo, sabe? A minha visão é de que o próprio imperialismo tenta destruir a esquerda, porque quando nós nos organizamos e nos unimos, vídeo China, vídeo Vietnã, acontece, as coisas acontecem, entendeu? E, novamente, o Ho Chi Minh foi esse catalisador, esse líder, porque ele unificou toda a esquerda, e eu vejo uma similaridade no trabalho que vocês fazem na Voz Trabalhadora, porque essa unificação é o que vai dar o resultado para o nosso projeto no Brasil, entende? Eu acho que isso é bem importante a gente entender, e por isso que eu vim aqui para o Vietnã especificamente, para poder entender o contexto de como aconteceu essa revolução, para poder entender o contexto de como foi feita a organização desde o zero, porque uma das coisas que eu tenho aqui como missão é fazer a pesquisa sobre a fundação do Partido Comunista do Vietnã. Eu já estou escrevendo um livro para publicar talvez no máximo em um ano, mas a ideia é que eu vim aqui realmente para entender como que foi fundado e como que se deu esse contexto e trazer esse aprendizado, né? Novamente, isso é materialismo, a gente está aprendendo com o que aconteceu, está estudando de forma científica, né? E trazer esse aprendizado para a nossa realidade e entender o que eles fizeram aqui que a gente pode utilizar. E eu vejo, justamente na Voz Trabalhadora, né, o trabalho que você faz aí, o trabalho que o pessoal todo que está envolvido faz para ter essa visão unificada. Acho que é só esse o caminho, viu, Portinho? Só esse o caminho para a gente poder ter alguma coisa concreta no Brasil. Com certeza, com certeza. E tu falou aí, né, dessa questão da divisão aí, que o imperialismo com certeza fica minando por trás, né? Quantos quadros, cara, quantos quadros excelentes intelectuais de esquerda que são financiados hoje aí pelos think tanks estadunidenses, né? A gente sabe, tem vários aí que a gente conhece, né? Que eles não vão deixar de ser excelentes quadros intelectualmente e tal, mas eles estão, né, dentro da estrutura, né? Estão dentro do mecanismo que o imperialismo criou para nos minar, para nos dividir, né? Com essas think tanks aí. E aí eles fatiam, né, Portinho? Eles fatiam a nossa luta, mas eles não, eles infelizmente, eu respeito muito, muito, por isso que eu não critico os camaradas assim que eles falam, né? Isso aí é baboseiro, mas fala identitarismo. Eu não critico os nossos camaradas porque eu sei que eles estão numa luta totalmente válida, porém eles estão fatiados e a gente está fugindo. A minha visão, eu como vim de uma família muito pobre, de uma classe trabalhadora, a minha visão foco é a luta de classes. A gente tem camaradas que trabalham em cima de várias questões importantes. Eu não critico eles. Eu inclusive, colaboro com o trabalho sempre que eu posso. Mas o meu foco, especificamente, é a luta de classes, entende? O meu foco vai ser sempre a luta de classes. Isso que está sendo falado beneficia ou atrapalha a classe trabalhadora? De que forma, entendeu? Então, na minha visão, é de que esse pessoal, né, o imperialismo, a gente sabe, as agências que financiam esse tipo de coisa, eles tentam fatiar, porque sabem que atendem ali uma fatia, resolvem, de certa forma, um problema, e eles conseguem continuar, né, se perpetuar no poder, porque aquele ponto de pressão que poderia, né, ebulir de alguma outra forma, eles dividem para conquistar, né? E é isso que é a estratégia deles, né? Essa questão do identitarismo é interessante isso aí, né?
Isso é um diferencial que a gente tem aqui na Voz Trabalhadora, por exemplo. Tu tem canais aí que atacam o identitarismo. A gente tem que fazer o contrário, gente. A gente tem que mostrar para o pessoal que está no identitarismo que eles têm que vir para junto de nós, que a gente precisa estar junto. Não atacar quem faz essa luta. Porque nessa luta do identitarismo, Jonathan, tem os caras aí que são financiados pelas think tanks e tal, a gente sabe que tem, tá? Mas tem o cara que é gay e tá lutando pela vida dele, gente. Né? Tem o cara que é negro e tá lutando pela vida dele. Tá morrendo na favela todo mundo, dia e noite. E ele vê ali uma think tank que tá defendendo, ele vai se juntar naquela luta ali. Nós temos que fazer esses caras verem que eles têm que se juntar com outras lutas identitárias e com um viés classista. É isso, né? Essa Exatamente. Questão. É agregar, né, camarada? Agregar. Como é que nós vamos ficar dando razão para os auto-rebelo que atacam quem está defendendo sabe, a sua luta identitária? Na realidade, esses caras são homofóbicos, são racistas, é isso que eles são. E aí o pessoal fica se iludindo com os discursos nacionalistas desses caras aí, gente, sabe? Não se iludam. Não é nem nacionalista, viu, Portinho? Porque assim, eu pessoalmente... Né? Travestido de nacionalismo. Travestido. É um discurso homofóbico, é um discurso racista, que é travestido de nacionalismo e é muito mais próximo ao fascismo do que à esquerda, né? Eu, pessoalmente, como eu falei, eu vim de uma origem de classe trabalhadora, né? Sempre falei sobre isso, e eu conheci muitas pessoas que possuem opiniões conservadoras e não são homofóbicas e não são racistas, entende? Então, assim, e às vezes elas se aliam para o espectro de direita porque falta um pouco de entendimento de que isso não afeta diretamente a vida delas, entendeu? Então, esse tipo de pessoa como o Aldo Rebelo, ele capta essas pessoas, porque ele fala um discurso atraente e ele se coloca como se fosse um nacionalista, sabe? Sendo que, como que você vai ser nacionalista se você está excluindo uma parte da população que faz parte do país, entende? Isso não se sustenta, né? Não tem sentido. Exatamente, perfeito. Mas Jonathan, como é que tá o Vietnã aí? Que novas tu nos traz aí? Então, camarada, acredita que hoje a gente já acordou triste aqui, né? O ex-presidente Luan, ele faleceu, né? Acho que deve ter visto algumas notícias. Faleceu essa semana, né? Eu vi isso aí. Faleceu essa semana e assim, a gente teve uma comoção bem grande aqui, porque umas coisas que a gente estava até comentando com alguns camaradas essa semana é a questão da cultura confucionista, né, da esfera de influência que a China tem, e umas coisas que a gente conversou também sobre a questão do Cobori, né, comentando sobre isso, que não se entende no Ocidente esse respeito que se tem pelos líderes, né? Simplesmente não se entende esse respeito que se tem por Ho Chi Minh, por exemplo. Aqui, quem chega até o Vietnã e vai a algum templo budista, é comum ver junto com... Você tem uma sala, né, com as estátuas, né, de Buda para as pessoas meditarem, e você tem uma sala com um busto de Ho Chi Minh, um busto de Giap, por exemplo. Isso quando as pessoas entram aqui, já ouvi muito ocidental chegando aqui, eles falam, nossa, eles estão cultuando Ho Chi Minh, eles estão cultuando já. É uma falta de entendimento gigantesca, porque aqui não se vê desta forma, né? Aqui a cultura ela é vista como um agradecimento à contribuição dos antepassados para a construção de que se tem hoje. E hoje é difícil um vietnamita, a não ser que sejam aqueles vietnamitas que fugiram para os Estados Unidos, que hoje, né, idolatram aquele regime fantoche que existia aqui. Esse pessoal está totalmente adulterado, assim, estão alienados num nível surreal. Mas a não ser esse pessoal, aqui no Vietnã, é difícil você encontrar uma pessoa que não consiga olhar para a situação do país e entender o progresso que foi feito e entender que existe uma esperança a longo prazo no país, entende? É muito difícil você olhar e uma pessoa que te cai de forma assim, não, esse país não tem futuro, esse país não tem... Eles conseguem perceber isso e eles conseguem olhar para essas pessoas que deram o sangue deles pela Revolução Socialista, conseguem olhar para essas pessoas que dedicaram a vida
e entender, nossa, essas pessoas, elas realmente dedicaram a vida delas pelo nosso país, e eu tenho que, no mínimo, respeitar elas. E algumas pessoas vão além, algumas pessoas homenageiam elas, que é o caso de Ho Chi Minh né, das representações que a gente tem nos templos, né? Então, é difícil para o ocidental olhar isso e perceber. E aí, quando a gente vê o falecimento de um líder, a gente teve, né, no ano passado ali, o falecimento do secretário-geral, né, do partido, agora tem o falecimento do ex-presidente, a gente vê que existe uma comoção muito grande, real, uma comoção real da população, porque eles olham para esses líderes e eles entendem que foram pessoas que dedicaram e eles respeitam, né? Eles respeitam. Se algum líder eventualmente tem alguma mancha de reputação, teve algum problema, ele é julgado aqui e é colocado, mas é difícil, você nunca vai ouvir. É uma coisa que eu vejo muito na internet no Brasil, o desrespeito. O desrespeito, o Lula, por exemplo, é um desrespeito, é um senhor, é um senhor que teve a vida inteira dedicado à causa trabalhadora. Claro, ele tem as limitações dentro do sistema, né, que é o sistema da ditadura burguesa, mas ele foi injustamente julgado, foi injustamente condenado, né, se livrou da prisão, que era injusta, né, e obviamente que se livraria, porque não sustenta uma prisão injusta, né? E aí as pessoas ficam chamando, né, Lula de ladrão, ficam chamando de condenado. É um desrespeito, assim, eu olho assim, nossa, eu vejo o meu avô, entendeu? Eu não falaria isso para o meu avô, eu não falaria isso para o avô de ninguém, né? É um desrespeito gigantesco. Então, assim, não tem como justificar para um ocidental a cultura que a gente tem aqui, sabe? É algo muito diferente mesmo. Isso aí, se tu vai ver, né? Esse tipo de ofensas e coisa, a gente já via isso até antes das redes sociais, né? Mas com as redes sociais, isso aí ganhou um impulso, né? Bizarro, eu diria assim, né? E tá dentro dessa questão das narrativas das redes sociais, né? Da ascensão da extrema-direita calcada nessas narrativas, né? Aí eu queria te perguntar como é que é isso no Vietnã, né? Tu até já falou algumas vezes para nós aqui que um cara tipo um influencer, tipo esses influencers da extrema direita aqui no Brasil, ele não se cria aí no Vietnã, né? Não tem vida longa, né? Inclusive, a Janja deu uma alfinetada, né? Acho que foi ontem, inclusive, né? Eu tenho esse lapso temporal por conta do fuso horário, mas eu vi algumas coisas que ela deu uma alfinetada, porque por que não se pode regular a mídia no Brasil como se tem na China? E existe uma percepção muito errada da regulação da mídia que existe na China, e existe uma percepção muito errada da regulação que existe no Vietnã. Primeiro, um ponto muito importante, né? A gente sabe que China, Cuba, Vietnã, Coreia do Norte, né, são regimes socialistas, e a gente sabe que o imperialismo ele está 24 horas por dia tentando derrubar o sistema. É a vida do imperialismo. A Guerra Fria ela não acabou, entendeu? E eles querem de todas as formas derrubar o sistema socialista, seja na China, seja no Vietnã, e às vezes nem mesmo o próprio imperialismo faz isso, às vezes até mesmo os próprios detentores do capital dentro do próprio sistema que estão dentro da China, dentro do Vietnã, eles tentam derrubar o sistema. Então, assim, se você não tem uma regulação um pouco mais forte do que a gente está acostumado no Brasil, esses caras, eles dominam como dominaram o Brasil, entendeu? A mídia brasileira, olha a Globo, por exemplo, entendeu? A mídia brasileira ela é dominada por esse pessoal que quer derrubar o sistema todo dia. Se algo desvia um pouquinho da narrativa que eles querem colocar, eles atacam 24 horas. Olha essa campanha contra a Janja que estão fazendo, entendeu? 24 horas por dia batendo em cima dela por uma... mas é um argumento válido, mas talvez no Brasil a gente não consiga uma regulamentação como a China tem, mas eu acho que deveria se abrir um debate e entender por que a China tem essa necessidade de regulamentar e quais foram os benefícios que essa regulamentação trouxe. Benefício óbvio que a gente vê na China e no Vietnã. Claro, eu não vou conseguir falar com tanta autoridade sobre a China porque eu não tenho conhecimento de caso, mas no Vietnã, o que a gente vê de benefício óbvio é a estabilidade e a paz social.
né? E isso você não consegue ter com uma mídia caótica como a gente tem no Brasil, com uma mídia que, novamente, é dominada pelo capital, né? Eles são dominados pelo capital, diferente de uma Voz Trabalhadora que tem uma direção socialista bem clara e uma visão socialista bem clara, do que uma Globo que tem uma visão, né, e pessoas que dominam que a gente não sabe quem são, mas a gente sabe, né, quais os objetivos deles. Então, essa regulamentação, ela traz paz social, ela traz uma coesão nacional, entendeu? E assim, não é que você não vai ver críticas ao governo. Aqui eu leio um jornal aqui em vietnamita. Eu consigo hoje ter uma compreensão do idioma, que eu consigo ler um jornal em vietnamita e eu vejo que existem críticas sim ao governo. As pessoas, elas criticam o governo nas redes sociais, mas é uma diferença muito grande. Eles não são desrespeitosos e quando eles criticam, eles têm um argumento muito bem embasado. O vietnamita médio, quando eu vejo um comentário deles na internet, no Facebook, por exemplo, criticando o governo, é porque realmente eu tenho que dar razão. Assim, realmente, eles dedicaram um tempo colocando um argumento embasado. Não foi uma besteira, né, que Lula ladrão, e Janja, INSS, cadê o irmão do Lula? Não é uma coisa que saiu da cabeça, entendeu? Ou uma mentira, né? Que é pior ainda. Mentira, né? Porque eles sabem que se eles colocarem algo e não terem um embasamento, estarem mentindo e acusando uma pessoa diretamente sem ter provas, eles vão ser presos. Que é o que deveria, convenhamos, né, Portinho? É o que deveria acontecer. Você é da área jurídica, né? Essa é a questão, né? Sabe como é que é? Deveria ser assim, né? Essa é a questão, né? E o problema é que a gente aqui no Ocidente, na ditadura burguesa, né? Isso vira censura, né? Regulação de redes vira censura. Estão proibindo a livre expressão. E se for preso, é ditadura. Olha aí, estão prendendo o cara porque ele falou uma coisa. Tá, mas o que ele falou? Olha o que ele falou, né? É isso, né? E muitas vezes, né, Portinho, esse que é o problema, né? Porque, assim, quem espalha o discurso desse cara que tá falando a mentira? Quem espalha? São os big techs. Isso é óbvio, entendeu? E olha que interessante, Por que aqui no Vietnã nós temos Facebook, nós temos o X, nós temos todas as redes sociais que nós temos no Brasil, e por que aqui eles colaboram com? Por que aqui eles têm uma política de que eles não permitem que o algoritmo espalhe desinformação? Porque aqui você não vê desinformação sendo espalhada. Por que aqui é assim? Entendeu? O que tem de diferente, né? Obviamente, a gente sabe que eles fazem o que eles querem no Brasil porque eles têm o poder, entendeu? Eles estão dominando e deixam, é de interesse, né, desses grupos que você vai prender o cara que falou besteira, que espalhou mentira, e o algoritmo vai turbinar as opiniões a favor dele e vai turbinar conteúdos que falam a favor dele. Assim, é surreal. Eu fiz uma conta nova no Facebook com meus pais esses dias e eu entrei e era só coisa de direita, Portinho. Como que eles já, na cara de uma conta nova, essa interação já colocam coisa de direita para você? Sabe? Isso é claramente com viés, entendeu? Já bombardeiam, vem que é conta nova, já bombardeiam com sugestões e coisas da extrema-direita, né? Direto, né? Direto. Sabe que tu estava falando desse episódio da Janja, né? Esse episódio da Janja, ele tá dentro do que os episódios que a gente já conhecia, tudo, né? Que a mídia faz, só que dessa vez ele teve um plus, digamos assim, né? Ele teve um plus, que é as gurias da Globo News, da Globo, né? As gurias, a Andréa Sadia, como é que é o nome da outra que disse que a Janja tinha que entrar e sair quieta? Natuzaneri, né? Elas, olha o que elas falaram, a Janja tinha que entrar e sair quieta de um jantar informal, não era um evento oficial do governo brasileiro, tá, tudo bem, era um negócio, estava numa viagem oficial, mas era um jantar que o Xi Jinping convidou o Lula, e elas disseram que a Janja tinha que entrar e sair, que muda e calada. Mulheres falaram isso, mulheres que se dizem feministas, mulheres que se dizem avançadas, né? Então esse foi o plus desse episódio aí, para desmascarar completamente essa mídia pútrida aí que a gente tem, né?
Viu, Portinho? É um desconhecimento, assim, eu não sou ninguém, tá? Eu sou um cara que está tentando ganhar a vida aqui, fazendo meu trabalho. E é um desconhecimento tão grande para uma jornalista no nível Globo, a gente não espera isso. Eles não fazem ideia de como funciona um jantar. Eu fui convidado para o jantar quando o Lula esteve aqui, eu participei, e se fala de vários assuntos, não tem pauta política para isso. Assim, se fala de assuntos que são de interesse, e aí se eventualmente algo que foi conversado nessas conversas informais, como um jantar, faz parte de algo que tem que ser tratado depois, existem grupos de trabalhos que depois vão se tratando, olha, nós falamos sobre isso no jantar e tal, vamos tentar avançar com isso. Existem grupos menores que, né, no meu caso, por exemplo, se fala alguma coisa que eu posso ajudar, olha, que a gente pode ajudar depois, eu vou lá e procuro tal pessoa, a gente tenta colocar a pauta que foi discutida para conseguir ser levantada, mas assim, não existe algo proibindo de se falar nada em jantar, principalmente da Janja, que é a esposa do Lula, que é a primeira-dama, assim, e todos os lugares do mundo se respeita a primeira-dama, na China, no Vietnã, não é um cargo oficial, mas é respeitado e elas falam, entendeu? E é um desconhecimento tão grande de uma jornalista da Globo, né? Não vou nem entrar no mérito de cada mulher atacando uma mulher, isso também não. Mas eu vou entrar no mérito profissional. Como que uma jornalista, né, com anos de experiência num veículo tão grande como a Globo fala uma besteira dessa? Ela não sabe como funciona. E outra, tá? Eu fui em uma única missão com nível. Com um nível como o Lula, por exemplo, que eu teve aqui, entendeu? Eu fui na outra que a gente teve ano passado, mas o Lula não estava aqui. Então eu fui nessa missão, participei, eu fui lá com a exponente, né, da nossa trabalhadora, mandando as fotos ali, mas antes disso eu não tinha participado de uma outra missão oficial dessa forma, e nisso eu já pude perceber tantas besteiras que se falam no jornalismo, a Natuza Neri falando no Globo News, assim, eu fiquei abismado, viu, Portinho? Eu fiquei abismado com as falas dela, sabe? De um desconhecimento muito, muito grande de que se passa nos bastidores desse tipo de coisa, sabe? Exatamente, né? O nível técnico deles é baixíssimo, né? Tu falaste muito bem, não precisa nem entrar nessa questão que eu entrei, né? Que já envolve uma subjetividade, né? Mas objetivamente o nível técnico deles é muito fraco, né? É muito fraco. E aliás, assim, eu até desconfio um pouco, né, Jonathan, que a escolha dessa turma é exatamente um pouco pela fragilidade intelectual e técnica como jornalistas que eles têm, porque para se submeter ao trabalho que eles fazem, tu não pode ser um grande. E a gente vê seguido aí grandes jornalistas que saíram desse. Não é uma coisa que eu e o Jonathan estamos falando, você sempre falando mal da Globo, desse jeito. Não é. É jornalistas que estiveram lá dentro, trabalharam, né, nesses meios, e depois que saíram, vou citar alguns aqui, a Heloísa Vilela, que está no ICL, o Rodrigo Viana, que também está lá no ICL, tem outros grandes jornalistas aí, o Chico Pinheiro, que também está no ICL, que são uns caras com um nível intelectual mais elevado, mais arejado, jornalistas de qualidade, né? E eles já contaram, vários deles contaram como é que era lá dentro, como é que funcionava lá dentro, né? Então é isso aí, né? É uma coisa perversa, infelizmente, porque a gente sabe que ainda essas mídias têm um grande alcance, ainda essas mídias, ainda no Brasil, Jonathan, essas mídias ainda dominam muito a pauta. Não só a pauta da sociedade, mas até a pauta nossa aqui da mídia. A mídia progressista acaba indo de reboque nessas pautas aí, sabe? Porque tem que ficar se defendendo, né, Portinho? Tem que ficar. A gente não consegue colocar a pauta, a gente tem que ficar contra-atacando, porque é tanto absurdo que se você não contra-atacar, a gente fica de mãos atadas, né, Portinho? De mãos atadas, né? Exatamente. Às vezes eu até fico refletindo, tem que tocar nesse assunto ou não tem, mas se tu não tocar, fica só aquela versão de lá, né? E a mídia progressista acaba indo a reboque das pautas que eles trazem. Porque se tu vê, Jonathan, aqui no Brasil, a gente tá. Uma coisa que eu tenho notado muito, fala-se pouquíssimo do que o governo Lula vem fazendo, sabe? Do que tem acontecido no país, não só na mídia mainstream,
também na mídia alternativa, que a mídia alternativa fica mais no Bolsonaro, no julgamento do não sei o que, o fulano falou isso, o Bananinha tá lá nos Estados Unidos falando isso. Enquanto isso, cara, o Lula está se reunindo com o presidente da Angola, o Lula, sabe, está trazendo investimento, nós estamos inaugurando indústria, sei lá onde, tem a inteligência artificial do Brasil, que é referência, mas nada disso entra nas pautas, entendeu? E infelizmente, né? Infelizmente. E é um equilíbrio delicado, hein, Portinho? Porque, assim, a direita, ela dominava a pauta, né, no governo Bolsonaro. Eles dominavam a pauta. Eles dominavam a pauta com show, né? Eles faziam justamente o que o Trump está fazendo hoje. E a ideia do Bolsonaro era toda semana ele dava o show dele, ele escolhia a pauta, se era verdade ou não. Muitas vezes não era verdade, né? Isso é fato. Mas ele dominava a pauta. Ele escolhia o que ele queria porque ele, né, desculpa a palavra, mas ele jogava merda no ventilador e ele jogava qualquer tipo de coisa que ele queria, entendeu? Então, assim, a gente da esquerda, a gente não consegue fazer isso. Nós somos honestos intelectualmente, nós somos honestos na nossa forma de trabalhar, a gente não faz esse tipo de coisa. Mas a direita, eles não estão nem aí, eles apelam para o que tiver que apelar, porque eles sabem como funciona a questão demagógica, né? Eles sabem como pegar essa demagogia e sabem como aplicar isso no discurso deles e sabem fazer muito bem. Eles aprenderam com o nazismo. Os métodos que você vê ali que o Bolsonaro utilizava eram métodos nazistas. Depois que a gente fala, né? Não tem como falar assim. Quando você tem um pouco de honestidade intelectual, você critica, você entende, você sabe o que você está falando. Então, assim, são métodos que a gente sabe, eu sei os métodos, eu sei como utilizar esses métodos, entendeu? Mas eu, na minha honestidade intelectual, na minha integridade como ser, eu não vou fazer o que eles fazem, entendeu? Mas eu sei que eles estão fazendo e sei como eles estão fazendo, entende? Então, nós temos uma missão como esquerda, viu, Portinho, que é titânica, né? A nossa tentativa de comunicação é titânica. O ICL, por exemplo, às vezes eu tenho algumas críticas são muito pontuais de uma besteirinha que eu também tenho, tem várias coisas ali que eu, né? Mas para mim, assim, assim, eu acho que falta o ICL ter um canal na TV aberta, porque de longe, assim, um dos melhores veículos mainstream, né, que a gente pode falar, porque hoje o ICL tem um alcance muito bom, eu fico muito feliz. Eu vi o ICL lá na fundação deles, sabe? 3, 4 anos atrás, até antes, eu nem me lembro mais, mas eu via no comecinho ali que era só, né, as notícias, assim, surreal de como eles cresceram, e eu fico muito feliz de ter visto o crescimento deles, porque eu vi que é um trabalho sério, e uma das coisas que eu sempre falo, viu, Portinho, e até comentei com o pessoal, né, a gente tem que tentar entender qual é a relação do capital com a causa socialista, porque o capital ele tem que servir a causa socialista, e é o que o Edu coloca, entendeu? Ele só tem o ICL hoje porque ele teve um trabalho anterior de acumulação para até agora. Óbvio, ele poderia ter usado com o que ele quisesse, mas por sorte ele está usando hoje para divulgar uma causa justa, entendeu? E a gente tem que ocupar esses espaços. Nós, como esquerda, se nós não ocuparmos esses espaços de produção de riqueza, outros vão ocupar, e esses outros que vão ocupar estão até no governo e estão contra. É surreal. Eles estão saindo com o Lula, estão fazendo visitas com o Lula e estão vaiando o Lula pelas costas. Exatamente. É isso que está acontecendo, viu? Exatamente, é isso aí. Perfeito. E isso aí que tu falou do ICL é verdade. O Eduardo Moreira, ele tem essa compreensão aí, né? Claro, o Eduardo Moreira não é o pessoal que a gente tem que ser claro, ele não é socialista, nem socialista ele não é, muito menos comunista, o Eduardo Moreira, mas não quer dizer por isso que não é do nosso campo, não vamos botar, não vamos falar, pelo contrário, o cara faz um baita trabalho, inclusive para nós que somos socialistas, é isso, né, que a gente tem que compreender, né, não é, a gente não pode ser sectário dessa forma aí, porque isso aí nos atrapalha, ó. Tem aqui, ó, o Mário Augusto Cunha, ó, falando que estamos nos afastando cada vez mais da proposta socialista. Como retornar, ó? Mais ou menos, a gente está meio que debatendo mais ou menos sobre isso aqui, né? E eu acho assim, ó,
como retornar ao socialismo, né? Primeira coisa, a gente tem que mostrar para a população que existe o socialismo, porque aqui no Brasil a população praticamente não sabe mais que existe socialismo. E o que ela sabe de socialismo é que o socialismo é ditadura, é que o socialismo bagunça. Quase come criancinha. Acho que nós conseguimos nos livrar do comunista come criancinha, mas veio outras coisas piores atrás. Mas às vezes eu ouço, viu, Portinho? Às vezes eu ouço aí, ó, na União Soviética comiam criancinha, Holodomor. Às vezes eu ouço isso ainda. Holodomor, exatamente, né? Surreal. Mas eu acho assim, isso é uma pergunta muito boa, viu, Portinho? Que a primeira coisa para a gente retomar o socialismo, a luta socialista, é falar em socialismo, é se apresentar como socialistas. E isso aqui é uma coisa importante, ó. Numa ditadura, num governo tipo de extrema direita, é muito mais complicado tu te apresentar como um indivíduo socialista, comunista, do que agora no governo Lula. Agora é o momento da gente se apresentar. Eu sou comunista. Eu sou comunista, e aí? Eu fiz isso na minha vida. Quanto comunista bom tem aí, né? Quanto comunista operário que acorda, vai lá, trabalha o dia inteiro e é comunista e nunca disse que é comunista na comunidade dele. O pessoal, não pode dizer, né? O pessoal respeita. Hein, o Jonathan, o pessoal respeita ele ali no boteco, onde ele toma um martelinho com a galera ali, mas ninguém sabe que ele é comunista. Tem que dizer, eu sou comunista, porque os outros admiram ele, né? É isso. A gente tem que começar. E uma coisa bem engraçada, viu? Eu falei, eu fui trabalhador, né? Eu consegui chegar no nível em que eu já era diretor de algumas empresas, eu já era gerente, né? Mas muitas vezes eu não podia falar, né, dentro da minha evolução de carreira, que eu era comunista, que eu era socialista. E quando eu falava isso, até os próprios donos, eles né? Isso, obviamente, é uma visão muito limitada. Você é o único comunista que eu respeito. Porque eles viam que eu fazia um trabalho sério e que eu dava, assim, eu falo muito, a gente tem que dar exemplo, viu, Portinho? Não é fácil para a gente quando a gente está se colocando como isso, né? Mas eu debatia com donos de empresa, eu falava, olha, eu sou socialista, eu sou comunista, e essa é a minha posição, entendeu? Só que, assim, para fazer isso foi muito difícil, viu, Portinho? Porque se você faz isso e você não tem um certo poder, né, eles me aturavam porque eu estava trazendo capital para eles, entendeu? E estava trazendo um capital muito bom, por isso que eles me aturavam. Eu era um mal necessário. Mas se você é um trabalhador comum e você se revela socialista dentro de uma estrutura privada no Brasil, você sofre todo tipo de preconceito, entendeu? Você sofre todo tipo de represália. Se você não consegue sobreviver dentro de uma empresa hoje em dia no Brasil, se você traz esse tipo de revelação. Agora, nós que temos, né, uma posição de liderança, nós que conseguimos trazer essa posição, nós temos que nos posicionar realmente e trazer, olha, eu sou socialista, eu faço um trabalho sério, eu compreendo a realidade, né, e o que você aprendeu a vida inteira sobre socialismo e comunismo foi mentira, balela, e eu estou aqui para te provar por isso, entendeu? E a gente ocupa os espaços e traz isso para as pessoas, sabe? Acho que é muito importante, Portinho, mostrar, né? E aí, só a pergunta, por que é interessante a pergunta, como voltar para o socialismo, né? A gente tem que entender uma coisa, e, novamente, volta para o marxismo primeiro, tá? Lê sobre o marxismo, entende sobre o marxismo, e entende que a marcha da Revolução Trabalhadora ela pode acontecer com a ruptura total do sistema, mas a gente sabe que isso vai ser muito mais traumático para a classe trabalhadora do que uma ruptura total, instauração, né, de um regime socialista, e aí entendimento do mercado, entendimento da economia, né, a convivência, né, com o capitalismo até certo nível. A China, por exemplo, ela tem um plano de até 2045 voltar a ter um estado totalmente socialista. Então, eles entendem que é um trabalho a longo prazo que é feito, né, para que se consiga alcançar um nível, por exemplo, o que eles falam, né? Muitas empresas privadas na China, muitas empresas privadas no Vietnã. Por que existe uma empresa privada no Vietnã, né? E o que eles fazem para que isso não aconteça mais?
O que eles fazem hoje é investimento pesado em educação para que no futuro, e não vai ser essa geração que está aqui, vai ser uma geração posterior. Essa geração posterior vai ter capacidade de se autogerenciar, né? Porque eles precisam, não dá para a gente querer hoje estatizar uma empresa e deixar né, que todos os trabalhadores se auto-organizem. É muito difícil isso, viu, Portinho? A realidade mostra que a não ser as cooperativas, né, que têm sucesso aí, né, conseguem se autogerenciar, se você dá na mão de um trabalhador comum que não tenha capacidade, porque o Estado nunca patrocinou, né, não tem capacidade de se autogerenciar, eles não vão conseguir fazer isso. E eles vão falhar, porque o Estado já não deu a capacidade para ele, né, intelectual, a capacidade necessária para ele poder fazer isso. Então, é um trabalho geracional. Eles começam a investir pesado na educação, começam a fazer com que as gerações entendam como se autogerenciar, como que eles fazem parte da estrutura produtiva da empresa, para que daqui a 2 gerações eles falem, olha só, eu sou o cara da limpeza, eu tenho capacidade de me autogerenciar dentro dessa empresa, eu quero que ela seja minha. Eu sou o cara da operação, eu sou o cara financeiro. Então, eles conseguem se autogerenciar, mas isso é um trabalho geracional, viu, Portinho? Não é de uma hora para outra, mas se nós não começarmos e colocarmos isso como pauta, ninguém vai fazer, entendeu? Ninguém vai fazer. Eu acho que talvez esse entendimento que falte para as pessoas de que e a crítica que eles fazem, Vietnã não é socialista, China não é socialista, sabe? Porque é uma falta de entendimento que é um trabalho a longo prazo, entendeu? Exatamente, exatamente. TV Travessia aqui conosco, ó, chegando, dando uma boa noite. O Madeirada tinha chegado antes ali também, que eu vi. O Luiz Santos está aqui conosco também. Tinha um outro camarada que tinha chegado que eu tinha visto aqui. Chegou junto com o Madeirada, deixa eu ver, ó. Tá aqui o Madeirada. O Antônio Cândido, belo nome, né? Antônio Cândido, grande intelectual brasileiro, né? Faleceu ano passado, se não me falha a memória, Antônio Cândido. Então o pessoal vai chegando aí na madrugada, ó. Sabe aqui, ô Jonathan, já vamos terminar, que já estamos nos alongando, né? Mas eu botei aqui no Google, por coincidência, botei Vietnã, para ver o que tinha de recente do Vietnã, e me apareceu uma notícia aqui, ó. Apareceu as últimas. Olha para te ver como não se fala em Vietnã, né? O que apareceu? Da visita do Lula ainda, tá? Olha as últimas da visita do Lula, que já fazem, né, 3 semanas já. Aí apareceu aqui uma questão da Miss do Vietnã, que foi presa. Uma Miss foi presa no Vietnã. Isso foi motivo de piada aqui, viu, Portinho? Promover falsa bala de fibra que continha laxante. Há 3 dias atrás, a Globo... Tá vendo? Esse tipo de gente não prospera, Portinho. Esse tipo de gente no Brasil vai para a CPI tirar foto com o deputado, com o senador, e toma caneco, e vende caneco, entendeu? Na internet. Esse tipo de gente não prospera aqui, você tá vendo? Vai presa. Aí eu não vou nem abrir a matéria do Globo, mas o Globo deve estar criticando, está dizendo que é uma ditadura, que prende a Miss, sabe? Deve ser esse tipo de matéria que a Globo está trazendo. Você tem que prender mesmo, mulher dessas, né? A outra notícia que tem aqui, Jonathan, que o novo Papa nomeou um bispo nascido no Vietnã para assumir uma diocese em San Diego. Mas a notícia interessante que eu achei aqui, ó, que o Telegram foi bloqueado no Vietnã. Tá aqui, tá, não foi bloqueado, tá? Não foi. A Reuters vai ser se não cumprir as regras, porque assim, e eu posso falar isso com toda a certeza. O Telegram aqui, 99% é dado para golpe, tá? Para golpe, para atividades ilegais, assim. Sim, não é só aí, né? Não é só aí no Vietnã, né? No mundo inteiro, né? Eles fazem isso, né? E os caras não querem. O Vietnã não está nem pedindo para que se abra o sigilo de mensagens, está pedindo para que eles colaborem com investigações em que realmente existem redes de tráfico de drogas, redes de scammers, entendeu? Eles estão pedindo, olha, colaborem com as investigações. A gente não está querendo que vocês abram as mensagens, mas colaborem. Ali existe pedófilo, ali existe pessoas que
tiram a vida por conta de fraudes, entendeu? Então, assim, como que um país vai permitir esse tipo de coisa, entende? Não tem como, Claro, entende? nenhum país deve permitir esse badauê que acontece nas redes, né? Mas dessa notícia eu quero destacar aqui, ó, Jonathan, é da UOL a notícia, eu quero destacar este parágrafo aqui, ó, olha só. O Partido Comunista do Vietnã, no poder, mantém uma forte censura à mídia e tolera pouca dissidência. Que barbaridade! É aquele parágrafo assim que vai. Toda a notícia do Vietnã tem esse parágrafo, assim. Né? É o parágrafo copia e cola que eles botam. Vietnã e China bota esse parágrafo aqui, ó. Mas tu vê que depois, olha que jornalismo que eles fazem. Né? Eles botam essa frase e depois vem. O país pediu repetidamente a empresas como Facebook, YouTube, Google e TikTok para coordenar com as autoridades a eliminação de conteúdo considerado tóxico, incluindo conteúdo ofensivo, falso e anti-estatal. Tá certo, né? Mas, Então, no que isso é ruim? no mesmo parágrafo, tu tem essas duas afirmações que são totalmente incoerentes, né? Né? Porque é a forte censura à mídia que tolera pouca dissidência. E depois vem, bom, eles pediram repetidamente que as empresas combatessem o crime, as falsas informações, né? É isso, né? É isso que eles não querem no Brasil, viu, Portinho? Isso tava. Eu me aprofundei nesses últimos dias aí pela questão de criminalidade, né? E que a gente, e assim, lendo sobre as posições de Stalin, lendo sobre as posições de Lenin, e isso há centenas de anos atrás, isso já era colocado que a criminalidade institucionalizada ela faz parte do aparato burguês também. Eles querem que a criminalidade aconteça porque eles têm o domínio sobre a classe trabalhadora. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. E o que o UOL, o que são outras coisas que eles querem colocar não é nem para dizer que é uma liberdade, mas eles querem colocar não sei como colocar isso, mas eles querem colocar algo como uma terra sem lei para que eles consigam fazer o que eles querem, sabe? Que consigam se expressar da forma que querem, mas existe um limite. A gente vive em sociedade, a gente não pode querer criticar o governo sem ter um embasamento real, entendeu? Olha esse caso do INSS, Portinho, eu fiquei normalmente trazendo, mas só para fazer um paralelo, o irmão do Lula, o que o irmão do Lula tem a ver com isso, cara? Entendeu? E toda vez, não sei, eu acho que são robôs, entendeu? Não é possível que as pessoas sejam tão alienadas a ponto de ficarem batendo nisso, entende? É incrível, e bate a ponto da turma do nosso lado, sabe, dar credibilidade para esse tipo de coisa, né? Esse caso do irmão do Lula é estarrecedor, ele é dirigente de um sindicato, né? E aí o sindicato dele é um dos que denunciou os descontos que estavam saindo da realidade, que estavam. Então o sindicato dele de denunciante virou para a nossa mídia corrupto, né? Corrupto. A nossa mídia já deu a decisão, já. E aí o que acontece? Aí o sindicato do irmão do Lula não é nem investigado, nem o irmão do Lula, e aí os caras dizem, mas não é investigado porque é o Lula que é o presidente. Aí virou, né, um negócio assim, isso é surreal o negócio aí, tu não consegue lidar com esse tipo de coisa, né? Porque é tanta mentira que... Mas viu, Portinho, porque assim, esse é um método, tá? E por isso que eu falo, é importante que a gente entenda os métodos que é extrema, não vou nem falar extrema direita, que os nazistas e fascistas utilizam, entendeu? É importante, porque isso é claro nas assunções deles, é de que se tiver um pouquinho de verdade que seja, você consegue transformar aquilo na narrativa que você quiser. O pouquinho de verdade é que eles denunciaram, eles fizeram um barulho sobre isso e eles são o sindicato. Então, assim, o mínimo de fato eles conseguem manipular da forma que eles querem, porque não importa se o fato geral que eles estão colocando é real. O que importa é que eles consigam embasar de alguma forma mínima, porque a partir disso viraliza, entendeu? Isso é um método que eles utilizam de novo, é um método desleal,
não é um método honesto, mas eles usam. A gente não pode usar, entendeu? Porque nós somos honestos, entende? Essa que é a grande diferença com relação à direita, entende? Exatamente, exatamente. Mas É assim, surreal. então, Eu curti outra coisa bem parabéns, importante, tá? parabéns ao governo do Vietnã que está metendo a prensa no Telegram e nas outras redes sociais. São certíssimos, né? Estão certíssimos. Ou aceitam ou vão embora, entendeu? E uma outra coisa bem importante, viu, Portinho? Que talvez a mídia não tenha colocado, mas assim, eu vou falar sobre a parte de crescimento econômico aqui, porque realmente é algo que eu trabalho no dia a dia. Mas no primeiro semestre, olha que interessante, nos primeiros trimestres desse ano, mesmo com as questões de taxas e tarifas dos Estados Unidos, o Vietnã cresceu quase 7,5%, né, nesse primeiro trimestre. Então, assim, é surreal o trabalho que está sendo feito aqui, e só o setor de indústria cresceu 9,6% nesse primeiro trimestre. E, de novo, isso é feito sob orientação do Partido Comunista, isso é feito com o sistema socialista, isso não é possível de se fazer com um sistema que não for pensado a longo prazo, que não for pensado pela classe trabalhadora e para a classe trabalhadora. Entendeu? Isso é importante a gente entenda e sempre argumente, né? Quando a gente olhar esse pessoal de direita falando baboseira, cara, o crescimento do Vietnã, o crescimento da China, ele é feito porque é o Partido Comunista que está no poder. Ele utiliza, e outra coisa muito importante que um momento que eu ouvi que é muito interessante, né? Os comunistas administram melhor o capitalismo que os próprios capitalistas. É incrível como a gente faz isso tão bem, né? Então, assim, poxa, então já que a gente faz isso melhor, deixa que a gente tome o poder e a gente organize, então, né? Já que não é óbvio que a gente faz melhor que vocês, sabe? Então, acho que é um argumento que a gente pode dizer que é matador para esse pessoal, entende? Exatamente, exatamente. Perfeito, perfeito. Jonathan, vamos meia-noite e meia já, ó, já no Brasil aqui. Tu já está aí na manhã de sábado no Vietnã, né? Então vamos encaminhando aí os finalmente, né? Eu até tinha mais aqui, eu ia colocar o Lula como presidente da Angola, mas já estou meio cansado também, já é meia-noite e meia, já estou com 3 horas e 15 de programa aqui. E que programa sensacional hoje. Hoje o programa passou aqui, ó, Jonathan. Venezuela, recebemos o Balsinha, que está lá de Portugal, tá de correspondente e observador das eleições na Venezuela, lá em Caracas, tá ao vivo lá em Caracas. Falamos de Oriente Médio com o Josa Novales no começo, depois falamos de Ucrânia com o Josa. Assim que o Josa saiu, Jonathan, não sei se tu viu, nós botamos uma entrevista inédita e exclusiva aqui, que os camaradas da Multipolar TV me mandaram hoje, que o João Quaresma, português, foi a Kursk e fez uma entrevista com um preso de guerra lá, ucraniano, um tenente das Forças Armadas ucranianas, e o cara fazendo várias revelações interessantes ali sobre o conflito, né, sobre o nazismo na Ucrânia, inclusive, né. Então foi um programa, o Congo, né, e Vietnã, hoje foi um programa sensacional. Hoje eu vou dormir... O mundo inteiro, né? Vou o mundo inteiro, passamos o mundo aqui hoje. E aí até teve uma hora que o Celso quis botar a Europa aqui no chat, eu falei, não, Celso, não vem com a Europa, sai fora, não vem estragar meu programa. Os únicos camaradas, viu, e Portinho, uma das coisas que me faz ter respeito aí por Portugal e pela Europa são os camaradas da Multipolar TV, né? Me fizeram ter esperança que Portugal ainda tem jeito, né? Porque dado o que aconteceu nos últimos tempos aí, se não fosse os nossos camaradas vendo como eles são sérios e a luta que eles fazem, eu realmente ia olhar para esse lugar assim e falar, nossa, não tem jeito mais, cara, não tem jeito. Mas temos bons camaradas lá ainda, por enquanto. Tem. Não, isso aí, na Alemanha também devemos ter vários camaradas bons, né? Os internacionalistas estão espalhados pelo mundo, né? Alguns são mais barulhentos, que nem os nossos camaradas da Multipolar aí, que são barulhentos lá em Portugal, né? Na Espanha tem um canal, não sei se tu conhece esse canal, Jonathan, o Red da Espanha, do Pablo Iglesias, que era Não conheço ainda. Vou procurar. Procura o Red, que é excelente. É o Pablo Iglesias, tem o Manu, que é um cara que... o Manu, esse é um argentino que mora lá na Espanha, e ele faz muita análise da imprensa golpista, né?
Eles falam muito da América Latina também no canal, por isso que eu me aproximei. E tem a Ina Afigenova, que é uma jornalista russa sensacional, ela era da RT, e ela saiu da RT, inclusive, quando começou a operação especial, porque ela não concordava ali com a questão da guerra, né? E ela acabou saindo da RT e foi trabalhar na Espanha, lá na Red. E é muito boa a cobertura deles. Inclusive, esses dias eu falei aqui que a Ina fez um comentário sobre a questão da CELAC na China, e ela fez tanto elogio para o Lula, cara, da viagem do Lula à Rússia e à China, que eu até trouxe um pedacinho aqui no programa para mostrar que tinha um cara falando mal do Lula no chat, para variar, né? Eles adoram, né? Um cara que se dizia de esquerda, um cara que se diz de esquerda e falando mal do Lula aqui no chat. Aí eu botei um trechinho para ele e falei, olha o que os caras falam do Lula no exterior, cara. No mundo inteiro o Lula é aplaudido, cara, como uma liderança do campo antifascista, do campo de esquerda. Sabe? Estadista, né, viu, Portinho? Estadista. Inclusive até mesmo pessoas de direita. É incrível como a gente não consegue reconhecer isso no país, sabe? É uma alienação muito grande. Aqui no Brasil, cara, o Lula é criticado da extrema direita, pela direita e pela esquerda. Ele é criticado. Só aqui no Brasil, sabe? Mas não é que é criticado, eu estou usando o termo errado. Criticado pode ser, gente. Todo mundo pode ser criticado, eu, o Jonathan, o Lula. Ele é atacado aqui no Brasil, ele não é criticado. Eu estou usando o termo errado, e quando a gente usa o termo errado, confunde a manifestação, né? Ele é atacado pela esquerda aqui no Brasil, ele não é criticado. Tem muita gente que critica, que nem o Jonathan falou, que no Vietnã os caras elaboram a crítica. Isso é legal, é ótimo. A crítica. Com respeito, né, Portinho? E com respeito também, né? A crítica com argumento, com respeito, ela é ótima. Ela é ótima, né? Agora o ataque cotidiano e rotineiro ao presidente Lula por caras que se dizem da esquerda é péssimo, né? É péssimo e é lamentável, porque é o que eu estou dizendo, o cara é aplaudido na Espanha, elogiado na Espanha, elogiado na Colômbia, tudo que é lugar. Só aqui no Brasil. Onde o Lula vai, ele é bem recebido, é tratado como estadista, como líder a nível mundial, e é incrível como a gente abre uma rede social e vê chamando o Lula de anão diplomático, uma coisa que não faz sentido nenhum. É triste, viu, Portinho? Uma das coisas que eu até falo, olha, às vezes eu perco a paciência, eu não consigo manter o respeito com o pessoal da internet, porque eu perco a paciência, viu, Portinho? Não, é difícil, irmão, é difícil, mas a gente tem que entender que é complicado, porque a gente vê o dia a dia, vê a injustiça, e alguns camaradas conseguem manter a cabeça fria, conseguem, né, serem... Eu não consigo, às vezes eu perco a paciência e mando os cavalos para cima e é difícil, né? Mas é diferente daqui, sabe? Aqui o pessoal é muito respeitoso, viu, Portinho, com as críticas, entendeu? Isso é muito importante. Claro, com certeza, e dá legitimidade para a crítica, inclusive, né? Mas é isso, meu camarada. Deixa eu me despedir de ti aí, desejar um belo fim de semana para ti aí no Vietnã, na nossa terra da liberdade, né? Acho que eu já falei hoje, mas vou falar de novo. Essa semana aniversariaram Ho Chi Minh e Malcolm X, né? Malcolm X, 100 anos, Ho Chi Minh, 135 anos, né? Dia 19 de maio. Os dois nasceram em 19 de maio. Que data? Coincidência, né? Que data vai dizer, são os astros, vamos chamar o zodíaco. Que data. Mas a realidade é que é uma coincidência muito boa, né? Desses dois líderes que a gente teve aí, que muito boa. Muito boa, sem dúvida alguma, né? Então é isso, camarada. Vamos lá, então, camarada. Obrigado pela conversa aí. Obrigado, valeu, Jonathan. Obrigado chat também, né? Que eu vejo o pessoal interagindo. E uma coisa que eu acho bem legal, viu, Portinho, é que a gente tem essa interação com o chat, que o pessoal pergunta, que o pessoal conversa, né? E é uma coisa que me faz assim. Inclusive, eu entro aqui, às vezes eu não consigo interagir, mas quase todos os programas que vocês estão fazendo noite adentro, eu tô ouvindo vocês também e vendo no chat, né? Acho bem legal essa interação aí. Maravilha, maravilha. O chat é fundamental, né? O pessoal que ficou até o final aqui, Mário Augusto, Eric Carvalho, Luiz Santos, a Marina Castro, excelente Marina Castro,
Elizabeth Oliveira agradecendo pela live maravilhosa. Glauber Fica, Palestina Livre, grande presença. Elizabeth lá de Goiás. Luiz Henrique Lena, aqui, ó, botando CCCP aí, ó. O Luiz Santos, Eric Carvalho, o Celso, Flávio Toscanelli, grande presença. Flávio Toscanelli dizendo que a Reuters, né, se referindo a Reuters, cagando fake news ao redor do mundo. Nosso grande camarada Denis Dias está aqui. Não sei se tu sabe da novidade aí, tu que é do PC do B, né, Jonathan? O Humberto Martins, aqui do Rio Grande do Sul, youtuber, tá se filiando ao PC do B aí. Olha, que coisa. Eu vi um vídeo dele, eu vi um vídeo dele que ele estava comentando, mas assim, é loucura, né? Começa a ver um vídeo, me chama para reunião, eu tenho que parar. Aí eu não consegui finalizar, mas eu comecei a ouvir até uns 5, 6 minutos que ele estava se filiando a um partido para poder concorrer às eleições. Eu acho muito bom, inclusive, que seja do PCdoB, né? Muito não bom. Não quero puxar o saco, mas acho uma boa ideia. Não, ele foi convidado pelo Elias Jabbour. O Elias Jabbour que bateu um papo com ele. E, inclusive, no vídeo ele fala que uma das questões que decepcionou ele da política eleitoral partidária é que ele entrou no PSOL em 22 para concorrer, né? E aí ele viu como é que funcionava e se decepcionou muito, porque as verbas partidárias, né? Que os caras que são novos no partido são deixados ali, não ganham um tostão, e os caras mais famosos, que já são deputados, né? Não precisamos nem dar nomes aqui, ganham milhões para fazer a campanha, né? E o partido, viu, Coutinho? Todos são assim. Coisa, entendeu? Mas você tem que entender que isso é política, irmão. Não, mas aí ele diz que ele conversou com Elias e ele disse que só iria para a campanha se ele tivesse um mínimo de condições, né? E, claro, ele não quer ter o mesmo valor que tem um cara famoso aí do PCdoB, tem vários aí que já são deputados e tudo, né? Mas ele disse que quer pelo menos aparecer na TV no horário eleitoral. Ele quer ter um troco para fazer um santinho e um adesivo para poder distribuir, porque nem mas isso é justo, viu, Coutinho? E por isso que eu falo, nós temos que ocupar os cargos de produção de riqueza, nós temos que qualificar a classe trabalhadora para que elas consigam chegar. Eu não vou me dizer como exemplo, mas que eles consigam chegar num nível de conseguir gerar riqueza e poder apoiar a causa. Isso é muito importante, viu, Portinho? Claro. O meu trabalho aqui para gerar riqueza é justamente para poder apoiar a causa. Eu não tenho ambição de ficar milionário, entendeu? Eu tenho ambição de poder, no futuro, ajudar com o centro socialista, entendeu? Ajudar com a causa da voz trabalhadora. Eu já coloquei várias vezes. Então, a minha ambição é essa, sabe? Eu acho que a gente tem que apoiar os camaradas para que eles consigam chegar num nível, porque isso a direita faz, entendeu? A direita coloca as ferramentas para que as pessoas consigam gerar riqueza. E, convenhamos, geração de riqueza não é capacidade, talento. Geração de riqueza é realmente ter acesso às ferramentas, entendeu? Aos meios de produção. E hoje, com a economia digital, a gente consegue fazer isso, sabe? Então, nós temos que ocupar o espaço, porque se a gente não ocupar, a direita vai ocupar e a direita vai se financiar. Então, é bem importante, e isso pega muito na questão política do que o Humberto passou no passado. Né? Se a gente não ajudar esses camaradas a terem acesso a recursos financeiros, a gente sabe que sim, recurso financeiro não se elege, isso é fato, entendeu? Não tem como eles competirem, sabe? Eu acho que é bem importante a gente ter essa consciência, sabe? Perfeito. Infelizmente, a gente está jogando dentro do sistema capitalista e precisamos, que nem tu falou, né? Nós precisamos da nossa forma jogar dentro desse sistema para avançar, né? A favor da gente, porque senão eles jogam contra, né? Então, isso é o entendimento que o Vietnã teve, China teve, né? Cuba não consegue ter, porque é sancionado até a última gota, a Coreia não consegue ter também, mas que quando não há sanções é um entendimento que nós temos e nós usamos, entendeu? Perfeito. Deixa eu fazer um último aviso aqui antes de fechar. Ó. Amanhã teremos a Convenção Gaúcha de Solidariedade com Cuba, aqui em Porto Alegre. Ó. A Associação José Martí, que está promovendo, não sei se a camarada Letícia Fontoura ainda está entre nós aí, ela estava mais cedo. Então, amanhã, lá no Memorial Luiz Carlos Prestes, ó, nosso lindo Carlos Prestes aqui, ó, e o lugar é muito legal também, eu já estive lá para um evento da Palestina e para outros eventos, né? Teremos a 14ª Convenção Gaúcha de Solidariedade a Cuba.
O evento é em homenagem aos povos palestino e sarauí, né, que estão sofrendo aí políticas de extermínio. Eu estarei lá na parte da tarde, né? O evento é de tarde, ele começa às 15 horas, diz aqui, ó. Às 15 horas no Memorial Luiz Carlos Prestes, ali na Avenida Edivaldo Pereira Paiva, né? A famosa Beira Rio. E quem for de Porto Alegre, ó, vamos pintar lá. O Celso já me disse que vai, então eu e o Celso estaremos lá. Meu filho Rodrigão estará comigo. E vamos nos encontrar por lá, ó. Quem for de Porto Alegre, apareça lá, vamos bater um papo ao vivo e a cores lá. Viu, Portinho? Mais um aviso também, pessoal de Porto Alegre, que no dia 26, a nossa colega Isis, ela vai estar fazendo uma mostra sobre China, né, com Elias Jabur. Acho que ele vai estar também em Porto Alegre com ela, né? Com Elias, na Faculdade de Economia da URG, se não me engano, Isso. né? Isso, eu acho que dá para acompanhar no Instagram dela ali, que ela vai fazer essas divulgações ali. Eu acho que é bem interessante para quem estiver em Porto Alegre ter esse contato com o pessoal também. Vai ser um grande evento. Eu vou tentar comparecer nesse aí também, com Jabura, Isis, Paris Maia, né? Duas referências de China, né? Sensacional. Então tá, Maravilha. Valeu, Jonathan. Obrigado, valeu todo mundo do chat aí. Abração, viu?